Profissionais talentosos. Você sabe por que eles não querem trabalhar na sua empresa? Então fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai bater um papo e falar sobre como identificar um bom talento no seu negócio e quais são as boas práticas para você reter esse talento. E quem vai ajudar a gente nesse bate-papo de hoje é ela, Márcia Araújo. Tudo bem, Márcia? Olá, Teles, tudo jóia? Vamos lá. Vamos. E para começar, Márcia, vamos definir aqui o que seria um profissional talentoso. Teles, na minha visão, um profissional talentoso é aquele que tem alinhamento cultural com a empresa. Ou seja, aquilo que ele tem por missão, visão, valores, tem bastante conexão com o negócio em que ele faz parte. A segunda característica para mim, que se soma à primeira, é a questão do profissional que bate metas de modo consistente. Então, para mim, talento é a junção de um profissional com alinhamento cultural e a questão de bater as metas de modo consistente. Para mim, na minha visão, isso é talento. Interessante, Márcia. E a gente sai um pouquinho daquele conceito de que só é talentoso aquele profissional que sabe fazer uma coisa que de repente outros não sabem fazer. Porque não é só essa vertente, né? Ele tem que ter fit com o DNA da empresa, com a filosofia da empresa, porque existe ali um clima organizacional envolvido, né? Não é só questão de nível de habilidade individual, mas Sim. também conta com a energia do time, do grupo que ele provoca para um clima positivo, né? Perfeitamente. E existem também a questão do talento em potencial. São profissionais que eles têm dos componentes do talento, mas às vezes precisa fazer um ajuste, né, na outra parte. Então, eu bato metas de modo consistente, mas talvez eu não tenha o alinhamento perfeito com a cultura que eu estou. Ou eu tenho o alinhamento cultural, mas eu ainda não consegui atingir a minha meta. Então, você já está no caminho certo para ser esse profissional talentoso. Talentos, então, eles devem ser melhorados, né, Márcia? Eles não vêm prontinhos já de fábrica. Eles podem e devem ser desenvolvidos. Exatamente. Bacana. E, Márcia, quais práticas devem ser adotadas para fazer a retenção desse talento? Porque a gente falou ali sobre conseguir enxergar ele, e ok. Depois que a gente identifica um bom talento no nosso negócio, que já é uma parte, né, de um desafio, como é que a gente faz para reter esse talento? Que práticas o meu RH pode estar adotando para garantir que isso aconteça? Então, Teles, existem algumas práticas que elas são fundamentais para a retenção de talentos. Primeira, reconhecer. O talento ele precisa estar em um ambiente em que ele consegue se perceber como talento ali naquele lugar. Então, se ele agrega, se ele é um diferencial, então chega a ser um pouco óbvio que as pessoas ali o reconheçam como tal. Eu sou bom e as outras pessoas me veem também como alguém que é acima da média. Então, reconhecer e, de fato, não só com palavras, mas o segundo aspecto, remunerar. Se alguém entrega algo que está acima de uma média, é natural que se queira ganhar acima de uma média. Então, remunerar de acordo com a entrega, de acordo com o esforço ali proposto. E a terceira, ter ambientes que sejam ambientes para o desenvolvimento contínuo daquele talento, que ele possa se aperfeiçoar. Então, ter um ambiente de desenvolvimento é fundamental para que você consiga reter esse talento. Então, 3 práticas aí eu acho que são bem relevantes. Reconhecer, remunerar e ter um ambiente saudável que proponha para o talento que ele pode se aperfeiçoar naquele lugar. Interessante. É bom a gente ter essa percepção, né, Márcia, de que um profissional talentoso, ele é um ser humano que ele está numa melhoria contínua, né, e que proporcionar isso para ele, que já é meio que um modus operandi de um profissional talentoso, ele sempre está buscando evoluir,
proporcionar um meio ambiente ali que fomente esse comportamento dele, para ele já é um reconhecimento significativo. Sim. Né? Claro, também elogiar, fazer ali a ênfase de que ele está fazendo um bom trabalho, passar o feedback de que ele está conseguindo construir ali um legado, que também acontece muitas vezes com os profissionais talentosos. Interessante. Legal, bacana. Na hora da contratação, Márcia, existem benefícios que são assim cobiçados pelos trabalhadores na hora de escolher uma vaga? E quais são? Teles, isso é muito relativo. Depende muito da necessidade do candidato e também do cargo em que ele está concorrendo. Eu vou destacar 4 benefícios que eu acredito que sejam os cobiçados, tá? Como eu falei, depende muito da necessidade. Por exemplo, um básico, alimentação, bem cobiçado. Por quê? Porque ali eu atendo uma necessidade básica. A questão do plano de saúde também é algo mais ali voltado para um geral, para uma necessidade mais geral. Aí eu tenho o auxílio educação, que já cabe naqueles profissionais que buscam e têm a ânsia pelo seu desenvolvimento. Então, ele vai ser bem mais aceito para esse tipo de profissional. Interessante. E eu quero destacar também a questão da remuneração variável. Então, para aquele profissional que ele é competitivo, que ele sabe que ele entrega acima da média, na hora que ele vê uma vaga em que tem a remuneração variável, aquela vaga para ele faz todo sentido. O benefício da remuneração variável vai ser cobiçado por esse profissional. Então, assim, existem outros, mas eu gostaria de destacar aqui esses 4. A alimentação, o plano de saúde, que são mais geral, mais básico e mais comum, né, que são comuns. A questão do auxílio educação e da remuneração variável. Interessante. Então, um empresário e uma empresa que quer estar atraindo bons talentos profissionais ali valiosos, ela precisa estar com atenção nesses benefícios que são ali cobiçados por eles, né? Sim, com certeza. Isso ajuda aí na política de atração e seleção. Show. Como o empresário deve agir para evitar um apagão de talentos na sua empresa? Essa questão é uma questão bem complexa. Eu vou, inclusive, dividi-la em 3 aspectos. Primeiro, eu acho que o gestor, o dono da empresa em si, ele precisa ter um olhar, uma preocupação em relação à gestão do clima. Então, assim, você consegue perceber o que está acontecendo dentro do teu ambiente, e existem ferramentas hoje que nos auxiliam a ter essa percepção. Por exemplo, a pesquisa de clima organizacional, onde eu consigo perceber se eu tenho algum problema em relação aos gestores, se o salário que eu estou oferecendo está coerente, se o meu ambiente é um ambiente saudável em vários aspectos. Então, é um conjunto de perguntas em que o colaborador ele é convidado a participar, e isso faz a gente ter um raio-x de como é que está a percepção do colaborador em relação à empresa. O segundo, no momento da saída, em algumas empresas existe um momento chamado pesquisa de desligamento, para que você consiga colher um feedback de quem está saindo. Um feedback muito válido de alguém que já teve uma jornada com você e te deixa ali uma percepção que ela teve daquele local. Então, primeira coisa, né, para evitar o apagão de talentos, eu percebo que é a gestão desse ambiente através das pesquisas. De você, como gestor, você ter, de fato, uma clareza do que acontece dentro do teu ambiente. Tem que mensurar, né, Márcia? Tem que quantificar ali com a NPS, com as várias metodologias que existem ali para estar avaliando se o clima está legal, se está num ambiente que favorece o surgimento de novas ideias, de inovação, que é o que os bons talentos fazem, né? Sim. O segundo ponto que eu quero destacar para evitar os apagões aí de talentos, o segundo ponto é identificar o que é talento para a tua empresa. Talento para a tua empresa pode não ser o mesmo para a minha. Então, é importante você compreender
que é um talento para a tua empresa. Então, são características que só você vai poder definir. Então, assim, se eu sei o que é um talento, eu vou mapear quais são esses talentos dentro da minha organização e vou, sim, ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que eu identifiquei. Que é o terceiro aspecto, é reconhecer. Reconhecer como? Pode ser através, sim, de processos, por exemplo, de promoção, pode ser através de uma remuneração variável, pode ser através de um sistema de elogios, né, bem definido dentro da organização. Mas o fato é que você, para evitar esse apagão de talento, você precisa ter um ambiente mapeado, identificado, ter essa questão do reconhecer quem é o talento e promover ações de reconhecimento. Excelente. Reter talentos é sempre muito necessário para uma empresa, mas vale a pena fazer concessões para reter esses talentos? Teles, eu penso assim, que depende muito do contexto que a empresa está passando. Se é uma pessoa-chave, tá? Se a empresa ela tem condições de aplicar essas concessões e for um momento estratégico para a empresa, na minha visão, vale a pena fazer as concessões. Agora, se a empresa tem uma área de recursos humanos que trabalha fortemente a questão da retenção e se identifica esse talento de fato, é alguém que é talentosa. No entanto, para a permanência desse talento, há uma desestabilidade dentro da equipe, ou se a empresa ela não tem condições financeiras para manter, e isso também vai causar um desconforto dentro da equipe, porque você tem várias pessoas trabalhando, que aquele talento permaneça, eu tenho sempre que elevar o nível de remuneração dele, isso no fim acaba desgastando toda uma equipe. Estratégico para a empresa, se financeiramente não é um momento também, e se a empresa ela não tem uma organização que faça com que aquele talento ele permaneça ali no longo prazo, aí eu avalio que não vale a pena fazer concessões. Márcia, me tirou uma curiosidade aqui. O que é salário emocional? Hoje, Teles, esse conceito está bastante em alta, principalmente depois do que nós vivemos recente, que foi a questão da pandemia, causou uma série de movimentações e de mudanças no mundo do trabalho. E esse conceito ele veio se reforçar nesses últimos anos. Salário emocional seria a junção daquilo que é mais ali palpável, daquilo que não é tão palpável. O que é palpável? A questão do salário, dos benefícios e o que não é tão ali perceptível pelo colaborador, que é um ambiente saudável. Quando eu junto essas duas questões, aquilo que eu ofereço para o colaborador e que ele consegue perceber, mas aquilo que eu ofereço, que ele não percebe de primeiro, né, em primeira linha, mas é algo ali que faz total sentido para ele, quando eu junto isso, eu tenho o que hoje a gente chama de salário emocional. E que faz super diferença na qualidade de vida do colaborador e do time, né, Márcia? Sim. Eu já tive a oportunidade de viver assim, em ambientes que não eram, né, que o salário emocional era muito baixo. Então o talento acaba sendo retido somente pelo tangível, aí ele precisa Sim. de um salário muito bom, ele precisa de benefícios muito bons para segurar ele, para compensar um salário emocional muito baixo, né? E hoje eu tenho a possibilidade de estar em um ambiente onde o salário emocional ele é elevado. E o oposto também vale, quando o salário emocional é muito grande, não existe muitas exigências, né, tão latentes dos tangíveis de um salário tão elevado, de benefícios tão rebuscados assim. E eu vejo muito pouco falarem sobre isso, e é um tema assim, que eu considero importantíssimo para a retenção do talento e muito mais do que isso, para a qualidade de vida do colaborador, do time como um todo, sabe? Sim. Então, ambientes em que eu tenho uma gestão próxima do colaborador, que ele se sente, que ele pode participar
muitas das vezes ali das decisões, do cenário, onde ele se sente valorizado, onde ele consegue se perceber crescendo, onde ele é respeitado. São condições que você oferece para o colaborador. Ele tenha esse senso, mesmo que indireto, de que ele está recebendo algo que é bom para ele, além daquilo que é pago, que cai para ele do que é tangível, conta, né? Do que é tangível. E Márcia, como é que o gestor do time, o empresário, faz para identificar o nível de salário emocional que o colaborador dele está percebendo? É conversando, é feedback, reuniões periódicas? Como é que funciona para ele estar identificando isso? Eu penso que é muito dessa questão do eu comunicar, né? Eu, colaborador, comunicar. Então, existem ferramentas em que eu consigo perceber isso de algo mais ali contextualizado, com data para acontecer, que são as pesquisas, onde lá eu vou como colaborador dar nota para o ambiente que eu tenho, para aquilo que eu gosto dentro da empresa. E também o gestor, no próprio dia a dia, ele consegue perceber aquele colaborador que ele gosta, que ele se sente pertencendo ao ambiente. E aquele que não está muito conectado com o momento, com a empresa, com o ambiente, com o que ele está ali desenvolvendo. Então, são formas que o gestor ele consegue perceber se o salário emocional faz sentido, está fazendo sentido para aquele colaborador ou não. Márcia, o que o empresário precisa para ele implantar essa metodologia de salário emocional na empresa dele? Eu destaco 2 aspectos. Cultura de feedback. Então, se a minha comunicação com o meu colaborador ela é uma comunicação, eu como gestor da empresa, ou Sim. gestores e líderes, é uma comunicação que ela é saudável. Se eu tenho a cultura de feedback implantada, isso ajuda muito. Comunicação transparente, onde o colaborador ele consegue ter um feedback esclarecedor para ele daquilo que ele precisa melhorar, ou mesmo um retorno se ele está indo bem. A comunicação ela é muito válida, então a cultura de feedback, para mim, é um ponto que pode ser agregado na criação do salário emocional dentro das empresas. Segundo, a pesquisa de clima organizacional. O que acontece? Lá, o empresário ele vai conseguir perceber se tem algo que está em desacordo com o clima saudável. Entendi. Então, quando ele tem um resultado da pesquisa de clima e ele consegue perceber, tem um ponto aqui, um gap aqui, que eu estou minando talvez a percepção do colaborador de que o meu ambiente é um ambiente bom. Ele corrigindo isso, o salário emocional, né, tende a se elevar ou se manter ou se concretizar ou ser percebido dentro da organização. Faz a investigação, faz a Sim. alteração que foi percebida, né, e faz a reavaliação ali depois de um período, né? Sim. Mais ou menos quanto tempo, assim, Márcia, seria um tempo legal para o empresário estar considerando o impacto dessas alterações que eles fazem, né? 1 mês, 3 meses, 6 meses? Eu avalio de 6 meses a 12 meses, porque dependendo do que ele encontrar dentro dessa pesquisa, vai ser necessário um tempo para que ele implante a modificação e as pessoas consigam perceber uma mudança. Então, geralmente demora ali de 6 meses para frente. Então, se ele consegue fazer essa pesquisa pelo menos uma vez ao ano, seria fantástico. Se eu adotar na minha empresa benefícios de qualidade de vida, como vale viagem, academia, bonificações, existe ainda assim um risco de ter prejuízos no médio e longo prazo, Márcia? O que acontece? São benefícios que, assim, na primeira vista, são muito bons. Se houver um prejuízo futuro, seria do colaborador deixar de perceber aquilo ali como algo positivo e o próprio programa de benefício na empresa ele não conseguir atingir o seu objetivo.
que é trazer uma qualidade de vida para o colaborador, é agregar o salário, né, que ele ganha aos benefícios. Então, quando é que isso pode acontecer? Tá? Quando eu faço um programa de benefícios em desacordo com a real necessidade que o colaborador está sinalizando. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, né, bem distante, mas supomos. Tem uma empresa em que ela oferece meditação para o colaborador, sendo que ainda não oferece nem o que é básico. Hoje, o que seria básico? Uma alimentação, por exemplo. Entendi. Então, assim, se dentro da empresa eu estou oferecendo algo que não está coerente com aquilo que o colaborador necessita para o momento, o programa tende a não atingir o seu objetivo. Então, eu posso criar um programa muito bonito, mas ele está fora do contexto da necessidade do colaborador. Então, isso a médio e longo prazo pode acontecer um prejuízo, sim. Sem falar na questão do prejuízo financeiro para a empresa, no sentido da empresa estar investida em algo que não surtiu um efeito para o colaborador. É um prejuízo dobrado aí se ele não estiver bem alinhado às necessidades e expectativas, né, Márcia? Ele é muito importante, mas ele precisa ser bem analisado, porque senão ele gera ali uma frustração em quem recebe, porque gostaria de estar recebendo um outro tipo de benefício que faz muito mais sentido. Exato. Então, o clima organizacional acaba ficando um pouquinho prejudicado e o prejuízo pelo próprio investimento financeiro, né? Exato. Não que o empresário ele não deva adotar ali uma política de benefícios, de qualidade de vida, mas ele precisa fazer isso com inteligência, associado ao que tem de real necessidade e o que o colaborador precisa dar de contrapartida para fazer sentido, né? Sim. Porque se não estiver fazendo sentido para a empresa dar o benefício, é porque não está tendo uma contrapartida, um alinhamento de contrapartidas, né? Você recebe isso e a entrega é essa, para que os dois lados ganhem, né, Márcia? Sim. Acho que esse é o caminho, ganha-ganha. Qual é o papel do RH na retenção de talentos? Muito boa pergunta. Vamos lá. Identificar, acompanhar. São fundamentais assim, para o RH em relação ao papel dele diante de talentos. Sempre indicar o caminho que esses talentos devem seguir, né? A direção que o RH recebeu da empresa, ela deve passar para esses talentos. Então, é sempre estar direcionando ele, olha, o caminho que a empresa quer que você siga é nessa direção aqui. Então, identificar, acompanhar e direcionar são os papéis do RH em relação aos talentos. Que ações o RH tem no seu arsenal para segurar aí os bons talentos na empresa, Márcia? Fortalecimento da cultura organizacional. Então, todas as vezes que a gente faz esse alinhamento com o colaborador, reforça para ele, eu estou no lugar correto, faz sentido para mim estar aqui. Então, se eu sou talentoso e eu tenho um alinhamento com aquela cultura daquela empresa, vale a pena para mim ficar ali. Segundo, a questão do planejamento de carreira. A empresa que tem um plano de carreira e que consegue fazer com que o colaborador ele enxergue isso dentro da organização, ela consegue ter êxito. Flexibilização, hoje está em alta, flexibilização de jornadas é um outro aspecto que faz a diferença. E planos de benefícios, Teles, eu vejo que os benefícios eles são fundamentais também para a retenção de talentos. Considerando que a empresa já tem assim, um nível de esforço, né, grande em ações que proporcionam um ambiente de trabalho ok para reter o talento, seria uma boa indicação que o empresário promovesse uma comunicação ativa dessas ações para fortalecer na cabeça do colaborador, né, todo o esforço que ele está fazendo, ou isso deve ser deixado assim de uma forma mais natural, que o próprio colaborador perceba e comunique internamente? Eu acho muito válido essa questão das ações de comunicação. Ela fortalece
esses canais dentro das empresas e isso elimina ruídos, sabe, de comunicação que não Sim. deveriam acontecer. Quando você tem um canal oficial, as pessoas elas se direcionam para aquele canal oficial. Isso, inclusive, Teles, ajuda bastante quando a empresa ela tem uma área de marketing e o RH consegue trabalhar associado em ações que promovam o que a gente chama de endomarketing, que é o fortalecimento também da própria marca empregadora diante da própria sociedade. Isso ajuda tanto no senso de pertencimento, eu pertenço a essa organização, quanto também ajuda na atração de quem está observando lá de fora e que queira entrar naquela empresa. Então, essas ações elas contribuem muito, né, para esses contextos. Interessante. Então, mais do que comunicar internamente, é interessante que a empresa ela externalize um pouquinho essa comunicação para que o mercado, a sociedade também conheça um pouquinho da empresa, do esforço que ela faz para valorizar seus colaboradores. Acho até que é uma forma de um talento que está no mercado começar a olhar com bons olhos a empresa e falar, quero fazer parte de uma empresa como essa, facilita ali na hora do recrutamento de talentos, né? Já que a gente está numa luta ali diária para retê-los e já está fazendo um esforço de retenção, acaba contribuindo ali também para a atração deles, né? Perfeito, exatamente. O que uma empresa precisa assim, de requisitos mínimos para ser uma empresa que retém talentos, Márcia? Eu acredito que primeiro é ter desenvolvido a área de RH. E dentro de tudo que o RH lhe desenvolve, tem algo que para mim é bem relevante, que é a definição da missão, visão e valores. Quando a gente trabalha esses aspectos dentro da empresa, o que eu percebo? Eu percebo que o empresário ele abre muito a mente dele em relação a tudo para ele compreender que tudo está entrelaçado. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando se fala de planejamento estratégico. Sim. Então, assim, quando se está desenhando o planejamento estratégico, existem ações que a empresa, ela às vezes caminha para um lado sem conectar a área de pessoas. E quando ela tem um RH desenvolvido, que ela tem missão, visão e valores, todo o planejamento estratégico, além de todas as outras áreas, é incluído as ações para desenvolver mais ainda o RH. Então, se destrincha o planejamento estratégico em ações que envolvam a área humana, a área de gente dentro das empresas. E isso também faz com que essas ações elas ganhem força e consiga despertar nos colaboradores um senso de pertencer, um senso de querer estar naquele ambiente. Interessantíssimo, Márcia. Você tocou num ponto aí que acaba sendo muito negligenciado por alguns empresários, que é a parte de definir a filosofia da empresa, a missão, a visão, os valores, que é uma parte mais filosófica, que na concepção de alguns ela fica no campo da filosofia e não de uma aplicação prática, e por isso acabam negligenciando. Mas a gente traz aqui um link do nível de importância que é conseguir definir muito bem qual que é a missão, a visão, os valores, a filosofia de que empresa a gente está querendo construir para poder ter balizado quais ações a gente vai fazer no médio e longo prazo, ações na prática que vão proporcionar uma empresa que retém talentos. Né? Então, pouco se fala sobre os impactos de uma boa definição da visão e valores na prática. E quando a gente vai falar aqui sobre retenção de talentos, a gente retorna sobre um alinhamento da filosofia da empresa realmente, né? Para que ela possa reter talentos. Então precisa ter um RH maduro, precisa ter uma organização realmente um pouco mais madura no sentido de entender como que a empresa deve funcionar. Eu acredito que aí é o ponto de partida. Daí parte todas as demais ações, a clareza da execução das ações, vai muito daquilo do que eu sou como empresa. A partir daí, as coisas elas tomam um maior sentido na hora de se executar. Interessantíssimo.
Márcia, por que é tão importante ter talentos nas empresas e por que o empresário ele precisa estar com esse olhar atento para identificar se existe um talento ali que não está sendo bem trabalhado? Teles, o que a gente percebe? O talento, ele agrega e o talento, ele eleva o nível. Então, tem duas situações que são bem complicadas, né, dentro das empresas. Primeiro, sou uma pessoa talentosa, entrei na empresa, mas o meu líder, ele não tem o preparo como liderança para me observar que eu sou acima da média, que eu tenho um poder de elevar esse nível, de agregar valor, de inovar. Uma das primeiras grandes problemas é eu não sou visto. Segundo, Entendo. a equipe, às vezes a equipe ela acaba, em vez de se unindo e elevando o nível de todos por conta daquele que traz a inovação, que chegou com novidade, com um gás ali para acrescentar, às vezes as pessoas elas acabam abafando o talento e isso acaba fazendo com que aquele que tem algo a acrescentar entenda que aquilo ali não é o seu lugar. Então, se meu líder não me percebe, se a minha equipe ela não me aceita, eu não fui aceito no grupo, esse não é o meu lugar. Então, esse tipo de situação, quem acaba de fato perdendo é a própria empresa. Então, o gestor, o dono da empresa em si, ele precisa ter esse olhar para entender o que está acontecendo. Eu estou contratando pessoas talentosas, elas estão permanecendo, elas não estão permanecendo dentro da minha empresa. Será que tem algo ali que precise ser trabalhado? Então, assim, esse profissional que entrou, ele elevou o nível, ele tem algo de fato que agregou muito na empresa. Então, são situações que a gente deve observar. Interessante, Márcio. O empresário ele precisa estar numa busca, uma caça constante do que são talentos dentro do seu negócio para valorizar ele na hora certa, para elevar o nível do time, que senão ele acaba perdendo uma grande oportunidade que seria do time elevar essa barra de exigência deles, né, com o novo talento que chegou. Porque é um esforço tão grande que a gente faz para encontrar bons talentos, para contratá-los, e quando eles chegam, a gente tem que garantir que ele vai potencializar o resultado, né? E a gente dá as condições para que ele potencialize as ações do time também, né? Perfeito. Bacana, interessante, Márcia. Márcia, chegou uma pergunta para a gente nas nossas redes sociais e o empresário ele perguntou o seguinte, ele falou que ele não consegue enxergar nenhum talento real que vale a pena ele investir na empresa dele. E a dúvida era se realmente não havia nenhum talento, né? Ele estava com problema na contratação, ou se o problema era em como ele realmente estava olhando ali para o time dele. Nesse sentido, Márcia, como é que a gente dá um help aí para esse empresário? Ok, Teles. Eu vou responder aqui para nossa audiência, né? Se você não está percebendo talentos dentro da sua empresa, há uma grande possibilidade de você estar caminhando como gestor, como dono, para um caminho e o teu RH caminhando para um outro caminho. Primeiro, eu acho que precisa um alinhamento daquilo que é talento para que você direcione a tua área de recursos humanos. A partir desse direcionamento, eu entendo que a tua percepção pode ser mudada, porque o RH ele pode estar desenvolvendo um excelente trabalho dentro da perspectiva dele, o que não está sendo a tua perspectiva. Então, primeiro, será que o teu RH ele está com a visão correta do que para você e para a tua empresa é um talento? Que eles podem estar selecionando pessoas que aos olhos dele está fazendo sentido, mas que aos seus olhos não está fazendo sentido. Então, primeiro de tudo é o alinhamento entre a diretoria, entre o dono da empresa e a área de recursos humanos para atrair de fato aquilo que faz sentido para você como dono, como gestor. A cultura do feedback, Márcia, ajuda mesmo a reter talentos na empresa? Com toda certeza, eu avalio assim que é uma excelente ferramenta. E o feedback, quando ele bem repassado, bem estruturado, ele gera alinhamento. Então, se eu sou um colaborador e o meu gestor ele me dar um feedback estruturado, como de fato tem que ser,
eu recebo aquilo ali não como uma crítica, mas como uma oportunidade de melhoria, se for um feedback de ajuste, né? E eu vou interpretar aquilo ali, e se fizer sentido para mim continuar naquele ambiente, naquela empresa, porque também pode ser uma decisão minha de que não quero mais estar ali. Mas se fizer sentido continuar na empresa, aquela oportunidade é uma oportunidade de promover mudanças significativas. Legal. Em que o colaborador ele vai conseguir se perceber evoluindo. Então, assim, existem talentos que eles já estão consolidados como talentos e existem talentos em potencial. Então, o feedback ele serve muito também para essa questão do talento em potencial, que é aquela pessoa que precisa de algum ajuste, mas que ela é um talento. Se ela se ajustar o que precisa, ela se torna um talento de fato, tanto do comportamento quanto na parte das entregas. Então, assim, eu avalio a cultura de feedback como algo extremamente estratégico para a retenção de talentos. É uma das principais ferramentas aí que não só o RH, né, mas o gestor do time, o empresário, tem que estar utilizando. E tem mais do que, como você falou, né? Tem mais do que o feedback só de ajuste de conduta. Correções, né? Que é o que é mais comumente utilizado. Mas tem um feedback de valorização ali, de pontuar o que está de acerto, está de positivo, para, né, estimular aí o crescimento do colaborador, né, Márcia? Fica até a dica aqui para os gestores, né? Se você só chama para criticar, chama para dar um feedback também de uma devolutiva positiva, de um bom desempenho. Isso é válido e o colaborador ele se sente ali valorizado. E uma pergunta aqui dos nossos seguidores, Márcia, que é a seguinte: quero ser um empresário mais flexível sem perder a mão de obra. Como eu faço? Essa questão da flexibilidade, ela vai muito do que a pessoa entende por ser flexível. Sim. Porque hoje, em alguns aspectos, ser flexível ajuda, inclusive, na retenção de talentos, como, por exemplo, quando eu tenho uma flexibilidade em relação ao meu horário de trabalho. Depois da pandemia, a gente percebeu uma flexibilidade maior nas empresas, inclusive empresas que incluíram dentro das suas políticas a questão do trabalho híbrido. Então, 1 ou 2 vezes na semana a pessoa trabalha em home office. Então, assim, são flexibilidades que, a princípio, ajudariam a atrair as pessoas. A reter essa mão de obra, né? E é uma situação que a gente precisa entender aqui, em que sentido ele está falando sobre ser um empresário flexível, né? Porque ele está atrelando flexibilidade à perda de mão de obra, ou perda da qualidade de mão de obra. Acho que ficou faltando ele definir um pouquinho mais aqui na pergunta dele. Mas eu considero que o empresário, em alguns casos, ele precisa ser flexível, mas em outros casos, não, ele precisa ser firme, tá? Para não perder mão de obra, para não perder cliente. Por exemplo, no que é a entrega da empresa, o empresário ele precisa se manter firme para garantir a qualidade do produto, a qualidade do serviço. O que é o core dele ali, ele precisa ser firme com o time dele, desempenho, rendimento, o que precisa ser entregue, precisa ser alcançado pela organização. Eu entendo que o empresário ele precisa manter ali um certo nível de exigência e de firmeza. E no que está aqui na retaguarda disso, o que proporciona essa entrega, a gente pode falar sobre flexibilizar. E aí, nesse ponto, o empresário ele pode ser mais flexível. Jornada de trabalho, horário de entrada, horário de saída, se a jornada vai ser presencial, se vai ser home office, se vai ser híbrida. Perfeito. Né? Se vamos ter tudo dentro da organização, se vai ser terceirizado. Então, eu acho que o que serve de base para a entrega, a gente pode falar e deve, né, falar muito sobre como a gente pode flexibilizar isso para ter um ambiente de trabalho saudável, prazeroso, que, como a gente comentou em outro momento, o salário emocional ali ser bem trabalhado, essa flexibilidade ajuda a aumentar o salário emocional. Agora,
O que é a entrega, eu ainda defendo aí que, na verdade, o empresário ele deve se manter firme e trazer esse senso de qualidade, de exigência para o seu time, para que o seu time também seja firme um com os outros para garantir ali a entrega, né, Márcia? Ok, penso da mesma forma. O que leva um talento a sair de uma empresa assim que fornece para ele tudo o que é necessário para reter o talento? Tem aquele pacote de benefícios, tem um salário emocional bem trabalhado, existe uma condição flexível de trabalho ali para adequar algo que é bacana para o talento estar desenvolvendo seu trabalho. Só que mesmo assim esse talento abandona a empresa. Existem alguns fatores. Eu acho que assim, um dos mais fortes é cultura. Quando dentro da empresa existem todo um pacote de benefício, todo um ambiente, porque a gente está falando aqui de cenários favoráveis Sim. ao desenvolvimento desse talento. E ainda assim ele não permanece. Na minha visão, há uma grande possibilidade dele não ter a cultura daquele lugar. Então, por mais que eu ofereça para ele um pacote riquíssimo de benefício e todo o resto, se não está fazendo sentido para mim, se o meu propósito não casa com daquele lugar, eu não fico. Então, para mim, a cultura ela é o que define se eu estou bem dentro daquele ambiente ou não, já que todo o resto, ou boa parte daquilo que seria a condição favorável para eu permanecer, eu tenho. Então, eu vou muito na questão da cultura organizacional. Eu não consegui me identificar com aquela cultura. Então, eu não permaneço. Entendo. Ainda tem uma outra questão, né, Márcia, que é o plano de carreira e o plano de vida que o ser humano faz. Sim. Que é muito comum. Um profissional talentoso, ele traçou ali uma perspectiva da sua carreira profissional para os próximos 5 anos, próximos 10 anos, que tipo de profissional ele quer ser. Ele faz um plano de carreira e corre atrás. E é comum que no meio do caminho desse desenvolvimento profissional, ele comece a olhar um pouquinho para a vida dele também. Sim. De desenvolver um plano de vida, tipo, que tipo de ser humano eu quero ser daqui a 5 anos, que tipo de vida eu quero estar vivendo daqui a 5 anos, não como profissional, mas como pessoa. E o plano de vida começa a estar desalinhado com o plano de carreira, que estava tudo certo, estava tudo alinhado. Sim. Ele buscou um tipo de empresa que tinha os benefícios que faziam sentido para ele como profissional, só que ainda assim ele precisa abandonar porque tem um outro plano de vida que de repente aquela atuação profissional não permite que o plano de vida dele seja executado, né? Então eu acho que aí ainda é um ponto de reflexão para o empresário, para o próprio departamento de RH, identificar com os seus talentos, né, se a cultura da empresa, se o plano de vida dele está sendo atendido enquanto ele progride no plano de carreira dele também, para que ele possa estar de uma forma mais completa, assim como ser humano, como colaborador e um talento que sim merece ser assistido de perto. Meritocracia, Márcia, segura talento? Excelente pergunta. Uma das principais causas dos desligamentos dentro da empresa é a falta de reconhecimento. E uma das principais situações de eu reconhecer alguém é talvez ali pela via da remuneração. Sim. Então, quando eu tenho um desempenho acima da média, como é o caso das pessoas que têm um talento, cabe uma remuneração acima da média. E a meritocracia ela é uma estratégia de eu remunerar as pessoas pelo desempenho que ela apresenta. Então, quem é mediano corre dessa política de meritocracia. Já aqueles que são mais ali assertivos, que têm um poder ali maior de competitividade, que gostam dessa disputa, às vezes se disputa até consigo mesmo, esse profissional ele vai amar essa estratégia. Ele adora a meritocracia, né? Exatamente. Então, assim, o que eu considero que seja uma boa estratégia.
dentro desse contexto, dessa análise. Eu acho que a empresa ela precisa analisar se cabe dentro da empresa, analisando as pessoas que estão dentro da empresa. Vai ser viável? Eu vou criar um ambiente hostil de competição, onde eu não consiga aplicar a meritocracia como de fato ela deve ser aplicada, que é para gerar um reconhecimento para quem apresenta um desempenho superior. Então, assim, eu acho importante para as empresas para que elas analisem os modelos que existem no mercado, não tirando a sua particularidade como empresa. Então, você pega os cases que já existem, avalia a tua realidade da tua empresa. Cabe na tua empresa isso? Cabe. Então, começa um processo de implantação. Lembrando sempre que o jurídico ele deve participar, né, ativamente dessa implantação, porque é algo que não é tão popular e nem tão comum dentro das empresas, falando a nível Brasil. Então, a meritocracia dá pano para manga. A gente poderia gravar aqui um podcast falando só sobre meritocracia. Mas eu avalio como uma boa estratégia para reter talentos, sim. Momentos humanizados no ambiente de trabalho, assim como um onboard, eles são um ponto a mais para quem quer reter talentos? Sim. A maior parte das pessoas gostam de se sentir acolhida. E quando a empresa promove essas ações de boas-vindas, hoje a gente percebe as empresas adotando, às vezes, um brinde, produzindo a chegada do colaborador com mais atenção, preparando o ambiente de trabalho para receber. Isso causa aquela boa primeira impressão. E o que é legal da gente perceber é que nós já ajudamos empresas a implantar o onboard. Nós temos alguns feedbacks muito interessantes dos próprios colaboradores, dos nossos clientes, dando um feedback para a gente. Por Interessante. Por exemplo, nossa, quando eu vi o meu ambiente de trabalho pronto, eu disse, que recepção bacana, nossa, o que vem pela frente. Então, isso me marcou muito em um cliente, né? Nosso cliente de consultoria de RH. Legal. O segundo feedback, olha, isso é a primeira vez que eu tenho uma recepção dessa na empresa. Tão calorosa. Ajuda a conectar o novo colaborador muito mais rapidamente também. Ajuda. Né? Então, assim, o segundo feedback que eu recebi, nossa, eu recebi a primeira vez que eu vejo isso em uma empresa que eu trabalho. Nas outras olha, tá aí teu computador, bom trabalho para você. Então, isso assim me chama muito a atenção. Então, gera uma conexão inicial, quebra aquele gelo da chegada de um novo colaborador, eu não conheço ninguém. Então, assim, eu acho super válido as ações de boas-vindas, de onboard, para a retenção mesmo de talentos. Bacana. Pessoal, para quem não sabe o que é onboard, tem material nosso falando já sobre o que é o onboard. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram para vocês ficarem por dentro do assunto. Legal. Retomando aqui, Márcia. Então, mais do que só nesse momento ali de recepção para conectar o colaborador muito mais facilmente, ele é algo que proporciona essa identificação que faz o talento querer pertencer a essa empresa, porque ele percebe ela diferente desde o início, né? Sim, exatamente. E é muito legal a gente perceber isso, muito legal mesmo. Márcia, por que um empresário deve reter talentos na sua empresa? Teles, porque é difícil encontrar um talento. Então você tem que fazer de tudo para reter. E segundo, o custo do erro e acerto é altíssimo. Então, você tem que ter um processo extremamente assertivo e se você, de fato, encontrar um talento, você precisa reter, porque esse fluxo de entrada e de saída, ele tem um custo altíssimo para as empresas. Então, já é difícil encontrar. E ficar perdendo acaba sendo muito caro. Contando com a possibilidade de encontrar um talento novamente, que é muito mais difícil. É muito mais difícil encontrar um talento do que reter, né? Exige um esforço, existe um investimento, ok, sabemos,
mas o esforço e investimento de encontrar um novo talento, criar um talento dentro da empresa, formar, ele é infinitamente maior do que o de reter um talento lá. Então, se você encontrou um talento, meu amigo empresário, segure este talento da sua empresa enquanto puder. E Márcia, para completar o nosso bate-papo de hoje aí com colocar cereja no bolo, eu queria te perguntar, quais são as vantagens e desvantagens de uma empresa que investe em retenção de talento? Teles, eu acredito que vantagens, vamos falar de vantagens primeiro. Primeira vantagem, visibilidade perante o mercado empregador, vamos colocar assim. Então, as pessoas que querem trabalhar na tua empresa, elas podem estar observando. E se ela vê que você é uma empresa estruturada, que tem políticas de retenção de talentos, como já foi falado aqui, você tem uma visibilidade maior diante de atrair esses profissionais talentosos. Desvantagem de empresas que não investem tanto na retenção de talentos, com toda certeza, rotatividade alta. Segunda desvantagem, a questão do próprio custo, de uma perda financeira em relação a essa política aplicada dentro da empresa. Sim. Então, assim, eu tenho um custo muito alto com a rotatividade. Então, essa é uma das principais desvantagens. Quando dentro da empresa há uma rotatividade, ninguém para na cadeira, entrando e saindo muita gente, a área, por exemplo, de treinamentos, a própria execução do trabalho tende a ser prejudicada, a qualidade Sim. daquela entrega. A empresa em si também tem essa possibilidade aí de desvantagem na entrega final, seja do produto ou seja do serviço. Sempre que a empresa perde um talento, o nível de qualidade como um todo acaba sendo afetado, né, Márcia? Exato. Lá na ponta, no nível de entrega dele para o cliente dele, Sim. Não tem como não ser sentido. Márcia, que trocas incríveis a gente teve aqui hoje e eu queria lhe agradecer por esclarecer esse tema que é tão importante para os empresários, para a sobrevivência e desenvolvimento de um negócio, seja qual for o tamanho da empresa, pequenas empresas, grandes empresas, elas precisam ter esse olhar atento sobre a retenção de talento, né, que você falou hoje com tanta propriedade. Muito obrigada, é um tema que eu amo. Falar de RH para mim, gente... Tá em casa, né? Tô em casa, amo falar do tema e eu acredito assim no poder dessa contribuição que a gente entrega para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada. Excelente. E você que gostou desse conteúdo, faz o seguinte, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e novidade, a gente lançou nosso canal no TikTok, então segue a gente lá, MS Consulting também e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.